Estamos constantemente ouvindo falar de criptomoedas e blockchain, mas você sabe realmente o que é isso? Fica conosco até o final que vamos explicar de uma maneira bem simples para que você, de uma vez por toda, possa entender o que são essas tecnologias. Se você já sabe o que é criptomoeda e blockchain e quiser saber diretamente como comprá-las, pula para a parte 3 desse vídeo, que lá nós vamos mostrar na prática como podemos comprar criptomoedas. Quando pensamos em moedas reais, por exemplo, real, euro, dólar, entre outras, nós sabemos que essas moedas só têm um valor porque as pessoas acreditam nela. Ou seja, se você sabe que se você for até uma padaria ou um supermercado e dar a determinada quantia, a pessoa vai estar disposta a te dar aquele produto que você deseja. Em países que acabam enfrentando guerras, muitas vezes a moeda do país perde completamente o valor. Porque se você está passando fome, você jamais trocaria um quilo de arroz por uma nota de papel que não tem valor nenhum real. Então moeda só existe porque as pessoas confiam no valor que ela possui. Da mesma forma, quando pensamos em criptomoedas, as criptomoedas são ativos virtuais em que as pessoas depositam fé em que elas valem. Então isso possibilita que as criptomoedas passem a ter valor no comércio ou na troca, em virtude desta fé depositada nelas. Mas o que são criptomoedas? Dito de maneira simples, diferente do real ou outras moedas que existem no mundo tangível, em que nós podemos pegar na mão e sentir, as criptomoedas são moedas que só existem no mundo virtual. Então nós não podemos, por exemplo, ter na nossa mão um Bitcoin, porque ele existe apenas no mundo virtual. Mas isso não significa que as criptomoedas não possuam valor também no mundo real. Afinal de contas, muitos países aceitam o Bitcoin como moeda, então você pode trocar o Bitcoin por produtos. Isso também vale para outras moedas, como Ethereum, Litecoin e assim por diante. Então, assim como dissemos, nas moedas reais as pessoas acreditam que têm um valor, as criptomoedas, cada vez mais pessoas acreditam no seu valor e começam a entender e usar essas moedas, o que passa a torná-las mais valiosas e ser aceita cada vez em mais instituições. Mas como que funciona uma criptomoeda? De maneira bem resumida, se você pega o seu dinheiro, por exemplo, real, e transfere para uma corretora de criptomoedas e executa a compra, você passa a ter um número referente à quantidade de moedas que você tem. Por exemplo, você pode ter 0,5 Bitcoin, ou seja, o que significa isso? Significa que você tem meio Bitcoin, que hoje valeria 120 mil reais. Mas qual é a vantagem? Por que as pessoas estão falando tanto de criptomoedas? Bem, as criptomoedas elas trouxeram algumas soluções para os problemas globais, como por exemplo, a inflação e a impressão demasiada de moedas. Mas isso nós vamos falar um pouco mais para frente em nosso vídeo. Mas como funcionam as criptomoedas? Basicamente, você transfere essa criptomoeda para outra pessoa e assim você executa uma transação de compra e venda, assim como ocorre com a moeda comum. Na verdade, nós estamos mais habituados com esse mundo digital do que imaginamos. Antigamente, quando pensávamos em um contrato de compra e venda, geralmente sempre pensávamos naquele modelo antigo, em que pegávamos um papel, preenchíamos, reconhecíamos firma e trocamos com outra pessoa. Mas cada vez mais isso não ocorre. Por exemplo, quando você entra em um site e você vai usar um produto, geralmente tem o termo de responsabilidade ou a política de aceite, em que nós corremos a barrinha, ticamos que concordamos com aquele contrato e aquilo tem valor legal. Da mesma forma, as criptomoedas são transações eletrônicas que nós fazemos, em que a pessoa vende um produto geralmente para nós ou um serviço em troca daquela criptomoeda que você deseja utilizar. Mas o que criptomoeda tem a ver com blockchain? Bem, para entendermos como funciona a blockchain, imagine a seguinte situação. Você tem o papel do Banco Central em que você registra todas as transferências que ocorrem. Vamos dar um exemplo. Eu, Rafael, transfiro R$100 para você por meio do Pix. Então essa transação vai ser registrada no Banco Central. Rafael Bezerra transferiu R$100 para fulano de tal, certo? Na contabilidade, esse registro que fazemos de transações financeiras é chamada de livro-caixa. Esse livro-caixa nada mais é que a blockchain quando falamos de criptomoedas. Nós podemos imaginar a blockchain como um grande livro virtual
que são registradas todas as transações em criptomoedas. Então vamos pensar nessa transação novamente. Eu, Rafael, transfiro 1 Bitcoin para você. Como ficaria registrada na blockchain? Ficaria usuário tal, referente a mim, transferiu 1 Bitcoin para fulano de tal. Isso ficaria registrado na página do livro caixa chamado blockchain. Essas páginas do livro caixa da blockchain nós conhecemos como bloco. Então cada bloco consegue registrar um grande número de transações com criptomoedas. Mas quem que fica responsável por registrar essas informações nesses blocos? Essas pessoas são os mineradores de criptomoedas. Eles funcionam como se fosse o contador ou o cartório que faz o registro. Mas como eles ganham o direito de fazer isso? Usando equipamentos de mineração, que nós vamos falar em mais detalhes nesse vídeo sobre mineração de criptomoeda, eles decifram um código referente à página. Então pense o seguinte, imagine página 1 do blockchain. Ele tem um código de 42 números, por exemplo. Quem decifrar esse código primeiro ganha o direito de ser o cartório ou o contador desta página ou deste bloco. E por fazer isso, a cada transação que as pessoas fazem, ele ganha uma pequena taxa por estar fazendo um registro nesse bloco. Então vamos voltar na nossa ilustração. Eu te transferi 1 Bitcoin e paguei 0,001 Bitcoin de taxa. Para quem que vai essa taxa? Essa taxa vai para o minerador que está registrando neste bloco ou página aquela informação. Eu transferindo para você. Então, desse modo, o blockchain concentra todas as transações que são feitas com a criptomoeda que usa ele como base, seja o Bitcoin, o Ethereum e assim por diante. Então, qualquer transação que nós fazemos ficam registradas nessas páginas ou blocos do blockchain. Isso é extremamente revolucionário, porque isso protege os usuários e permite que todas as transações tenham que ser validadas, impedindo assim, de certa forma, muitos tipos de fraude. Bom, você entendeu até aqui que as criptomoedas são moedas digitais e que basicamente nós usamos elas para fazer transações. Mas por que as pessoas usam tanto se já existem tantas moedas que nós podemos usar, como real e dólar? Nós vamos falar as vantagens mais um pouco à frente no nosso vídeo, mas de maneira direta, se você quer transferir, por exemplo, R$1 para uma pessoa que está nos Estados Unidos agora, se for fora do horário de expediente, você não consegue, porque você depende do Banco Central de validar isso. Já as moedas da blockchain, elas não possuem um intermediário, então não importa qual horário, para onde você queira, você pode transferir essas moedas praticamente em tempo instantâneo, facilitando assim transações globais. Então até aqui nós demos algumas informações sobre essas criptomoedas. Se você gostou então e conseguiu entender alguma coisa, deixa um like para dar uma força pra gente. Deu bastante trabalho conseguir pesquisar e trazer essas informações de maneira bem clara. Quando estamos falando de moedas, existem dois tipos de moedas conforme nós estamos falando. A primeira já explicamos, que é as criptomoedas. O outro tipo de moeda que nós já estamos usando há centenas de anos são as moedas chamadas fiat. Não tem nada a ver com a marca de carro. Essa palavra fiat se refere a moedas fiduciárias, ou seja, moedas atreladas a um país, governo e banco central. Então vamos fazer uma breve comparação entre as características das moedas fiat e as moedas criptomoedas, e vamos entender as semelhanças e as diferenças. Começando com as moedas fiat ou fiduciárias, elas têm como característica estarem atreladas a um governo ou um banco central. Outra característica dessas moedas também é que elas são menos voláteis do que as criptomoedas, embora elas também sofram volatilidade. Outra questão é que elas, em tese, são mais seguras por estarem atreladas a instituições que possuem garantias. E também, ela necessita obrigatoriamente de intermediários. Nós não conseguimos emitir, por exemplo, o real em casa e não conseguimos transferir para outro lugar sem que haja pessoas intermediando essa operação, em especial instituições financeiras. E o que dizer das criptomoedas? Ao contrário das moedas fiat, as criptomoedas tendem a ser descentralizadas. O que significa isso? Significa que nenhum banco ou governo está emitindo elas. Elas são geridas por algoritmos gerados na blockchain, então não pertencem especificamente a uma pessoa. Naturalmente existem fundadores e pessoas que exercem certo controle,
mas elas buscam ser descentralizadas e não ter apenas um poder moderador. Por outro lado, elas têm como características serem extremamente voláteis. É claro que à medida que mais pessoas vão usando, elas tendem a ficar mais estáveis. Então já tem moedas que atualmente são mais estáveis, mas ainda assim, comparadas a uma moeda fiat ou uma moeda fiduciária, elas são mais voláteis de fato. Outra questão é que, por enquanto, principalmente devido a ser algo novo, que ainda está em desenvolvimento, elas tendem a ser mais vulneráveis. Ou seja, tanto por erro nosso, como às vezes por erro de alguma exchange, as pessoas acabam sendo hackeadas, perdendo as suas moedas, mandando para endereço errado, entre outras coisas. E uma outra característica delas é que elas não necessitam de intermediários. Ou seja, você pode mandar uma moeda daqui para o Japão a hora que você quiser, sem depender de nenhuma instituição. Apenas a blockchain fará essa validação e registrará essa operação, essa transação de transferência. E quais são as semelhanças entre as moedas fiat e as criptomoedas? Entre as semelhanças é que ambas dependem de confiança de seus usuários. Que, conforme dissemos, as moedas só têm valor porque as pessoas acreditam que você pode trocar por aquilo que outra pessoa vai aceitar aquele mesmo valor. Outro ponto em semelhança é que tanto as criptomoedas como as moedas fiduciárias, elas não possuem lastro. Ou seja, não existe nenhuma reserva de real em ouro guardado para cobrir o real. Na verdade, elas se baseiam única e exclusivamente na confiança. Outra coisa é que essas moedas, tanto as criptomoedas como as moedas fiduciárias, elas são divisíveis. Isso significa que você consegue operar com frações dela. Assim como tem 1 centavo, nós temos 0,001 Ethereum ou qualquer outra moeda. E outro ponto é que ambas destinam ser como meio de troca ou meio de pagamento que você utiliza para trocar por produtos ou serviços ou meramente especulativo. Alguns dizem que as criptomoedas têm a vantagem de elas não poderem ser falsificadas. Em outras palavras, você não vai conseguir entrar na blockchain e inventar um Bitcoin sem que ele esteja atrelado ao algoritmo, diferente do que acontece com as moedas ou papel fiduciário, que você pode imprimir de maneira ilegal uma cópia que seja muito plausível e as pessoas acabarem acreditando que aquilo é verdadeira. Outros também destacam a vantagem que, em geral, as criptomoedas elas são deflacionárias. O que isso significa? Que com o passar do tempo, a disponibilidade de criptomoeda tende a cair, o que torna ela menos volátil, ou seja, ela sofre menos a inflação do que sofre uma moeda fiduciária que pode ser impressa sem fim, sem controles, se assim o governo desejar. Mas como nós podemos adquirir criptomoedas? Existem duas formas de adquirir criptomoeda. A primeira é por meio da mineração. A segunda forma de adquirir criptomoeda é bem comum, é bem simples. Significa que você deve transferir o seu dinheiro para uma casa de câmbio ou exchange. Na exchange você executa uma ordem e você adquire assim criptomoedas, que você pode usar para fazer transferências, pagamentos, entre outras coisas. Nós vamos demonstrar agora no aplicativo como você pode fazer isso passo a passo. Então, depois de instalado o aplicativo, nós vamos abrir o aplicativo da Binance. Nós vamos aqui no canto direito embaixo clicar em Wallet. Nós vamos clicar em Spot. E vamos ver aqui a moeda Brazilian Real, ou BRL. Vamos clicar. E depois vamos clicar no campo Depósito. Com isso, vai nos mostrar o campo para depositar, no caso, o real. Vamos escolher a moeda real, vamos fazer uma transferência bancária, clicamos em Continuar, preenchemos as nossas informações e depois de preenchermos as nossas informações, vamos ter o campo, ou melhor, o banco que nós devemos fazer o depósito. Isso vai ser pessoal de cada um. Depois de concluir o depósito, vai demorar algum tempo para eles confirmarem. A quantidade de real vai aparecer aqui para você no total. No caso, aqui eu tenho menos de 1 centavo, mas para demonstrar vai funcionar. Nós podemos retornar, clicamos em Markets, depois nós vamos em Spot e escolhemos a moeda que nós queremos negociar. Nós podemos ver que tem diversas moedas aqui. Vamos escolher a Bitcoin. Eu vou colocar pesquisar. Eu vou aqui pesquisar BTC, que são Bitcoin. Só que eu preciso achar o par dela
com BRL, que seria real. Por exemplo, nesse primeiro, BTC USDT, é você trocar essa moeda chamada USDT por Bitcoin. Mas nós queremos trocar por real. Está bem aqui, ó, BTC BRL. Após clicarmos, eu vou clicar em Buy, que é para comprar. Nós vamos colocar a quantidade que nós queremos. Aqui é o valor e aqui eu vou colocar a quantidade de Bitcoin. Vou colocar, por exemplo, 0,3. Isso equivaleria a aproximadamente R$26. Eu não tenho, no caso, a quantidade disponível aqui, mas se eu tivesse, seria só clicar em comprar e depois executar a ordem. Então, basicamente é isso. Depois que você comprar a moeda, ela vai aparecer aqui na sua wallet. No caso, eu tenho um pouquinho de Bitcoin. Eu tenho 0,0000633. E assim também tem um pouquinho de Ethereum e um pouquinho dessa moeda USDT. Mas basicamente esse é o procedimento. Você depositar na corretora para você ter crédito em BRL, vir em market e converter na moeda desejada. A partir de então, você vai ter criptomoeda que você desejar. No meu caso, eu demonstrei a Binance porque ela é a corretora mais famosa no mundo inteiro e a corretora que as pessoas mais usam. Então eu deixei aqui no link a referência, caso você queira se cadastrar. Se você fizer pela referência, eu ganho uma pequena comissão que ajuda aqui no canal. Mas eu basicamente, como eu minero criptomoedas, eu tenho diversas outras corretoras porque acabo usando muitas corretoras diferentes devido ao tipos de moeda diferente que eu minero. Mas a Binance é a mais conhecida e eu achei a mais fácil para demonstrar. Então no vídeo de hoje nós entendemos um pouco mais o que é criptomoeda, essas moedas digitais que vieram para revolucionar a economia. Também aprendemos do blockchain e como é fantástico esse mundo das criptomoedas e também da mineração. Se você não conhece a mineração, tem o card, talvez seja algo que você se interesse. E esse canal fala muito sobre isso e você fará muito bem se você se inscrever aqui. E assim cada vez mais você vai entender e aprender mais sobre mineração, criptomoedas e investimento. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Você pode escolher um desses dois vídeos para continuar assistindo. E não deixe de dar aquele joinha e dar aquela força para nós. Um forte abraço, muito obrigado e até a próxima!